O relógio da sala de estar parou a 00H0000 do dia 1º de janeiro. Não era uma parada qualquer, os ponteiros estavam congelados, os números romanos que marcavam as horas se desgastaram até o ponto de se tornarem ilegíveis. E o tic-tac do mecanismo interno, que sempre havia sido suave como um suspiro, agora ecoava como um som de chifre de bicho furioso. A mulher sentada no sofá, envolta em um cobertor de lã azul, arrepiou-se. Ela não era supersticiosa, mas havia algo no silêncio que se espalhava pelo apartamento como um fluido viscoso, algo que fazia as paredes parecerem mais grossas, os cantos das portas mais afiados. O ar estava denso, como se carregasse partículas de algo invisível, e o cheiro de carne queimada, ou talvez de carvão queimado, pairava nas narinas, mas ela não podia ter certeza. A TV que ela tinha ligado a uma hora para acompanhar a transmissão do Ano Novo, agora exibia apenas estática, um rugido de estática que se tornava uma voz distante dizendo: "Você está sendo observado." Ela se levantou, trêmula, e caminhou até o smartphone que estava em cima da mesa de centro. A tela estava preta, como se a bateria tivesse acabado, mas quando ela apertou o botão de ligar, uma mensagem apareceu sem que ela tivesse feito qualquer movimento para enviá-la ou recebê-la. O texto era simples, quase banal. "Amanhã às 00H0000 tudo muda. Prepare-se." O remetente era um nome que ela não reconhecia, Eli, e o número de telefone era um código estranho, como se tivesse sido gerado por um algoritmo malicioso. 0.000.000.000. Ela tentou apagar a mensagem, mas o aparelho não respondia. O cobertor caiu no chão ao seu lado com um estalo seco. Ela o encarou por um momento, como se fosse achar alguma resposta nele, mas o tecido estava intacto, apenas um pouco desbotado pela lavagem. De repente, ouviu um som não do apartamento, mas de dentro de si mesma. Uma batida rápida e regular, como um coração que não era o seu. Ela encostou as mãos no peito e ouviu o mesmo som. Era como se duas vidas estivessem compartilhando o mesmo corpo, ou talvez duas mentes estivessem tentando se comunicar através de um canal que não deveria existir. A porta do apartamento se abriu com um rangido. Ela não havia ouvido a chave girar na fechadura. Na entrada, de pé, estava uma figura envolta em um casaco preto que parecia feito de fumaça. O rosto estava escondido, mas ela sentiu um frio intenso emanando dele, como se ele tivesse sido congelado no tempo. O homem, ou talvez não fosse um homem, ergueu uma mão e apontou para o relógio. O ponteiro das horas começou a se mover novamente, mas com uma velocidade impossível, passando por todas as horas e minutos até chegar novamente a 00H0000. "E você está atrasada", disse uma voz, não vinda da figura, mas do próprio relógio, como se o mecanismo tivesse adquirido consciência. "A mensagem foi recebida há 10 minutos. Você não pode mais voltar." A mulher sentiu o peso do cobertor cair sobre seus ombros, mas não era o cobertor físico. Era um peso emocional, como se todo o tempo que ela havia perdido para hesitar e duvidar agora estivesse se acumulando em uma pressão insuportável. Ela tentou falar, mas as palavras saíram como um suspiro. O homem no casaco preto se aproximou e ela viu que seus olhos eram 2 buracos negros, vazios de qualquer luz ou sentimento. Ele estendeu uma mão e tocou o rosto dela. O toque não foi físico, e foi como se ela tivesse sido pincelada com um pincel de sombras, e cada célula de seu corpo agora carregava a mesma escuridão que ele. "E você vai entender", sussurrou ele, e o som de suas palavras ecoou em sua mente como uma premonição. "Quando o mundo mudar, você será parte dele." A mulher acordou no dia seguinte às 00H0000, deitada no chão do apartamento, com o cobertor rasgado e o relógio parado novamente. A TV estava ligada, exibindo estática. Ela olhou para o smartphone e viu que a mensagem de Eli tinha sumido, mas uma nova tinha aparecido no lugar dela. Esta vez, o texto era diferente. "Você está aqui. Por favor, não desista." O remetente era o mesmo número de antes, mas agora havia um nome: ela. Ela não sabia se era real ou se estava apenas sonhando,
Mas quando ela olhou para o espelho no quarto, viu que seu rosto não era o seu, era o do homem no casaco preto. E no fundo ouviu uma voz dizendo: "Você está sendo observada." No dia seguinte, a cidade de Nova York acordou sob uma neblina densa que parecia emanar do próprio ar. As ruas, normalmente movimentadas, estavam quase desertas. Pessoas caminhavam como se estivessem em transe, olhando para o céu como se esperassem algo. Nas telas de todos os aparelhos, celulares, TVS, computadores, uma mesma mensagem apareceu: "Amanhã é o último dia. Prepare-se." Uma mulher chamada Clara, que trabalhava como escritora de horóscopos para um jornal local, recebeu a mensagem no seu celular às 03h47 da madrugada. Ela não acreditou no início, mas quando tentou apagar a mensagem, ela reapareceu, como se fosse parte do sistema operacional do aparelho. Clara era cética em relação a coisas sobrenaturais, mas algo a incomodava naquela mensagem. Era uma voz não de um remetente, mas de algo que parecia estar dentro do próprio aparelho. Ela tentou ligar para o número de Eli, mas a linha estava ocupada. Em vez disso, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, a voz do outro lado do telefone era a mesma que ouvira no relógio da mulher do apartamento. "E você está atrasada." Clara teve uma visão fugaz de uma figura envolta em um casaco preto, mas quando olhou para o espelho, viu apenas o seu próprio rosto, pálido e cheio de medo. Ela desligou o telefone, mas o aparelho começou a tocar de novo e novamente a voz dizia: "Você está atrasada." Ela decidiu investigar. No jornal onde trabalhava, ela descobriu que outras pessoas também tinham recebido mensagens semelhantes. Uns disseram que era um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Outros, que tinham recebido as mensagens em momentos diferentes da noite, acreditavam que eram parte de um grupo de pessoas escolhidas para algum propósito. Clara, no entanto, suspeitava de algo mais. Ela começou a investigar o número de Eli. Descobriu que o número era registrado em uma empresa de telemarketing que havia falido há 2 anos. Mas quando ela tentou acessar o histórico de chamadas, o número não estava registrado em nenhum banco de dados. Era como se tivesse existido apenas no momento em que ela o recebeu. Clara também notou que, no mesmo dia em que recebeu a mensagem, ela havia sonhado com uma cena que parecia ter sido capturada de uma câmera de segurança. Uma mulher correndo por um corredor, com um relógio parado ao seu lado. "O que é isso?" perguntou Clara ao seu amigo Mark, um programador que trabalhava com inteligência artificial. Mark, que parecia estar mais preocupado com a própria vida do que com o que Clara havia descoberto, respondeu: "Talvez seja um bug no sistema operacional dos celulares. Ou talvez seja parte de um experimento de IA que foi mal implementado." Clara não acreditava nisso. Ela tinha uma intuição que dizia que aquilo era real, mas quando ela tentou compartilhar suas descobertas com o chefe do jornal, foi interrompida por uma chamada de emergência. Na TV, as notícias começaram a falar sobre uma série de desaparecimentos em toda a cidade. Pessoas que tinham recebido as mensagens desapareceram sem deixar rastros. Clara decidiu ir ao apartamento da mulher que havia recebido a mensagem no primeiro minuto do ano. O endereço estava registrado no jornal como apartamento 3B, prédio 13, Rua da Silvicultura. Ela chegou lá no final do dia seguinte, mas o prédio parecia abandonado. As janelas estavam quebradas e a porta principal estava aberta. Dentro do apartamento, ela encontrou um caos que parecia ter sido causado por uma tempestade. Mobílias estavam destruídas, como se tivessem sido atingidas por algo pesado. No centro da sala, havia um relógio parado exatamente a 00H0000. Clara se aproximou dele e, ao tocar na superfície, sentiu uma descarga elétrica que a atingiu. Ela viu uma imagem mental de si mesma, mas agora com o rosto da mulher do apartamento. "O que é isso?" perguntou ela em voz alta. "E você está sendo observada?" respondeu uma voz, e ao se virar, ela viu a figura no casaco preto, de pé no meio da sala. "E quem é você?" perguntou Clara. "Sou o que vocês chamam de Eli." A figura ergueu uma mão e apontou para o relógio. "O tempo não é linear.
Ele é um círculo que se fechou. Você está dentro dele agora. Clara tentou fugir, mas as portas do apartamento estavam trancadas. Ela viu o relógio começar a se mover novamente, mas com a mesma velocidade impossível que ela havia visto antes. O ponteiro das horas passou por todas as horas e minutos até chegar novamente a 00H0000. "O que você quer de mim?" perguntou Clara. "Que você está atrasada", respondeu Eli. "O mundo mudou e agora você é parte dele. Você tem um papel a desempenhar." Clara não entendia o que ele queria dizer. Mas quando ela olhou para o espelho do apartamento, viu que seu rosto não era o seu, era o da mulher que havia recebido a mensagem. "Eu não quero fazer parte disso", disse ela. "Você já está", respondeu Eli, e com um movimento rápido ele se aproximou e tocou o rosto dela. Clara sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de seu corpo. Ela caiu de joelhos e, ao olhar para as mãos, viu que agora carregavam o mesmo peso que a mulher do apartamento havia sentido. "Você está sendo observada", disse Eli, e ao se virar, ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Clara acordou no dia seguinte, deitada no chão do apartamento. O relógio estava parado novamente e a TV estava ligada, exibindo estática. Ela olhou para o smartphone e viu uma nova mensagem: "Você está aqui, por favor, não desista." O remetente era o mesmo número de antes, mas agora havia um nome: Clara. Ela não sabia se era real ou se estava apenas sonhando. Mas quando ela olhou para o espelho no quarto, viu que seu rosto não era o seu, era o do homem no casaco preto. E no fundo ouviu uma voz dizendo: "Você está sendo observada." No dia seguinte, o mundo inteiro parecia estar sob uma neblina densa que parecia emanar do próprio ar. As ruas, normalmente movimentadas, estavam quase desertas. Pessoas caminhavam como se estivessem em transe, olhando para o céu como se esperassem algo. Nas telas de todos os aparelhos celulares, TVS, computadores, uma mesma mensagem apareceu: "Hoje é o último dia. Prepare-se." Uma mulher chamada Helena, que trabalhava como psicóloga em uma clínica no centro da cidade, recebeu a mensagem no seu celular às 02H47 da madrugada. Ela não acreditou no início, mas quando tentou apagar a mensagem, ela reapareceu, como se fosse parte do sistema operacional do aparelho. Helena era cética em relação a coisas sobrenaturais, mas algo a incomodava naquela mensagem. Era uma voz não de um remetente, mas de algo que parecia estar dentro do próprio aparelho. Ela tentou ligar para o número de Eli, mas a linha estava ocupada. Em vez disso, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, a voz do outro lado do telefone era a mesma que ouvira no relógio da mulher do apartamento. "E você está atrasada." Helena teve uma visão fugaz de uma figura envolta em um casaco preto, mas quando olhou para o espelho, viu apenas o seu próprio rosto, pálido e cheio de medo. Ela desligou o telefone, mas o aparelho começou a tocar de novo e novamente a voz dizia: "Você está atrasada." Ela decidiu investigar. No trabalho, ela descobriu que outras pessoas também tinham recebido mensagens semelhantes. Uns disseram que era um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Outros, que tinham recebido as mensagens em momentos diferentes da noite, acreditavam que eram parte de um grupo de pessoas escolhidas para algum propósito. Helena, no entanto, suspeitava de algo mais. Ela começou a investigar o número de Eli. Descobriu que o número era registrado em uma empresa de telemarketing que havia falido há 2 anos. Mas quando ela tentou acessar o histórico de chamadas, o número não estava registrado em nenhum banco de dados. Era como se tivesse existido apenas no momento em que ela o recebeu. Helena também notou que, no mesmo dia em que recebeu a mensagem, ela havia sonhado com uma cena que parecia ter sido capturada de uma câmera de segurança. Uma mulher correndo por um corredor, com um relógio parado ao seu lado. "O que é isso?" perguntou Helena ao seu amigo Marco, um programador que trabalhava com inteligência artificial. Marco, que parecia estar mais preocupado com a própria vida do que com o que Helena havia descoberto, respondeu: "Talvez seja um bug no sistema operacional dos celulares."
Ou talvez seja parte de um experimento de IA que foi mal implementado. Helena não acreditava nisso. Ela tinha uma intuição que dizia que aquilo era real, mas quando ela tentou compartilhar suas descobertas com o chefe do jornal onde trabalhava, foi interrompida por uma chamada de emergência. Na TV, as notícias começaram a falar sobre uma série de desaparecimentos em toda a cidade. Pessoas que tinham recebido as mensagens desapareceram sem deixar rastros. Helena decidiu ir ao apartamento da mulher que havia recebido a mensagem no primeiro minuto do ano. O endereço estava registrado no jornal como apartamento 3B, prédio 13, Rua da Silvicultura. Ela chegou lá no final do dia seguinte, mas o prédio parecia abandonado. As janelas estavam quebradas e a porta principal estava aberta. Dentro do apartamento, ela encontrou um caos que parecia ter sido causado por uma tempestade. Mobílias estavam destruídas, como se tivessem sido atingidas por algo pesado. No centro da sala, havia um relógio parado exatamente a 00H0000. Helena se aproximou dele e, ao tocar na superfície, sentiu uma descarga elétrica que a atingiu. Ela viu uma imagem mental de si mesma, mas agora com o rosto da mulher do apartamento. "E o que é isso?" perguntou ela em voz alta. "E você está sendo observada?" respondeu uma voz, e ao se virar, ela viu a figura no casaco preto, de pé no meio da sala. "Quem é você?" perguntou Helena. "Sou o que vocês chamam de Eli." A figura ergueu uma mão e apontou para o relógio. "O tempo não é linear, ele é um círculo que se fechou. Você está dentro dele agora." Helena tentou fugir, mas as portas do apartamento estavam trancadas. Ela viu o relógio começar a se mover novamente, mas com a mesma velocidade impossível que ela havia visto antes. O ponteiro das horas passou por todas as horas e minutos até chegar novamente a 00H0000. "O que você quer de mim?" perguntou Helena. "Que você está atrasada?" respondeu Eli. "O mundo mudou e agora você é parte dele. Você tem um papel a desempenhar." Helena não entendia o que ele queria dizer. Mas quando ela olhou para o espelho do apartamento, viu que seu rosto não era o seu, era o da mulher que havia recebido a mensagem. "Eu não quero fazer parte disso", disse ela. "Você já está", respondeu Eli, e com um movimento rápido ele se aproximou e tocou o rosto dela. Helena sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de seu corpo. Ela caiu de joelhos e, ao olhar para as mãos, viu que agora carregavam o mesmo peso que a mulher do apartamento havia sentido. "Você está sendo observada", disse Eli, e ao se virar, ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Helena acordou no dia seguinte, deitada no chão do apartamento. O relógio estava parado novamente e a TV estava ligada, exibindo estática. Ela olhou para o smartphone e viu uma nova mensagem: "Você está aqui, por favor, não desista." O remetente era o mesmo número de antes, mas agora havia um nome: Helena. Ela não sabia se era real ou se estava apenas sonhando, mas quando ela olhou para o espelho no quarto, viu que seu rosto não era o seu, era o do homem no casaco preto. E no fundo ouviu uma voz dizendo: "Você está sendo observada." No dia seguinte, o mundo parecia estar em um estado de caos. As pessoas desaparecidas deixaram rastros de suas mensagens no ar, como se estivessem tentando avisar os outros. Nas ruas, a neblina era mais densa e alguns diziam que a neblina era um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Uma mulher chamada Sofia, que trabalhava como investigadora de crimes em uma cidade vizinha, recebeu uma mensagem no seu celular às 01H34 da madrugada. Ela não acreditou no início, mas quando tentou apagar a mensagem, ela reapareceu. Sofia era uma pessoa prática e cética em relação a coisas sobrenaturais, mas algo a incomodava naquela mensagem. Era uma voz não de um remetente, mas de algo que parecia estar dentro do próprio aparelho. Ela tentou ligar para o número de Eli, mas a linha estava ocupada. Em vez disso, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, a voz do outro lado do telefone era a mesma que ouvira no relógio da mulher do apartamento. "E você está atrasada?"
Sofia teve uma visão fugaz de uma figura envolta em um casaco preto, mas quando olhou para o espelho, viu apenas o seu próprio rosto, pálido e cheio de medo. Ela desligou o telefone, mas o aparelho começou a tocar de novo e novamente a voz dizia: "Você está atrasada." Ela decidiu investigar. No trabalho, ela descobriu que outras pessoas também tinham recebido mensagens semelhantes. Uns disseram que era um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Outros, que tinham recebido as mensagens em momentos diferentes da noite, acreditavam que eram parte de um grupo de pessoas escolhidas para algum propósito. Sofia, no entanto, suspeitava de algo mais. Ela começou a investigar o número de Eli. Descobriu que o número era registrado em uma empresa de telemarketing que havia falido há 2 anos. Mas quando ela tentou acessar o histórico de chamadas, o número não estava registrado em nenhum banco de dados. Era como se tivesse existido apenas no momento em que ela o recebeu. Sofia também notou que, no mesmo dia em que recebeu a mensagem, ela havia sonhado com uma cena que parecia ter sido capturada de uma câmera de segurança. Uma mulher correndo por um corredor com um relógio parado ao seu lado. "O que é isso?" perguntou Sofia ao seu amigo Daniel, um programador que trabalhava com inteligência artificial. Daniel, que parecia estar mais preocupado com a própria vida do que com o que Sofia havia descoberto, respondeu: "Talvez seja um bug no sistema operacional dos celulares. Ou talvez seja parte de um experimento de IA que foi mal implementado." Sofia não acreditava nisso. Ela tinha uma intuição que dizia que aquilo era real, mas quando ela tentou compartilhar suas descobertas com o chefe do departamento de investigações, foi interrompida por uma chamada de emergência. Na TV, as notícias começaram a falar sobre uma série de desaparecimentos em toda a cidade. Pessoas que tinham recebido as mensagens desapareceram sem deixar rastros. Sofia decidiu ir ao apartamento da mulher que havia recebido a mensagem no primeiro minuto do ano. O endereço estava registrado no jornal como apartamento 3B, prédio 13, Rua da Silvicultura. Ela chegou lá no final do dia seguinte, mas o prédio parecia abandonado. As janelas estavam quebradas e a porta principal estava aberta. Dentro do apartamento, ela encontrou um caos que parecia ter sido causado por uma tempestade. Mobílias estavam destruídas, como se tivessem sido atingidas por algo pesado. No centro da sala, havia um relógio parado exatamente a 00H0000. Sofia se aproximou dele e, ao tocar na superfície, sentiu uma descarga elétrica que a atingiu. Ela viu uma imagem mental de si mesma, mas agora com o rosto da mulher do apartamento. "O que é isso?" perguntou ela em voz alta. "E você está sendo observada?" respondeu uma voz, e ao se virar, ela viu a figura no casaco preto, de pé no meio da sala. "Quem é você?" perguntou Sofia. "Sou o que vocês chamam de Eli." A figura ergueu uma mão e apontou para o relógio. "O tempo não é linear, ele é um círculo que se fechou. Você está dentro dele agora." Sofia tentou fugir, mas as portas do apartamento estavam trancadas. Ela viu o relógio começar a se mover novamente, mas com a mesma velocidade impossível que ela havia visto antes. O ponteiro das horas passou por todas as horas e minutos até chegar novamente a 00H0000. "O que você quer de mim?" perguntou Sofia. "Que você está atrasada?" respondeu Eli. "O mundo mudou e agora você é parte dele. Você tem um papel a desempenhar." Sofia não entendia o que ele queria dizer. Mas quando ela olhou para o espelho do apartamento, viu que seu rosto não era o seu, era o da mulher que havia recebido a mensagem. "Eu não quero fazer parte disso", disse ela. "Você já está", respondeu Eli, e com um movimento rápido ele se aproximou e tocou o rosto dela. Sofia sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de seu corpo. Ela caiu de joelhos e, ao olhar para as mãos, viu que agora carregavam o mesmo peso que a mulher do apartamento havia sentido. "Você está sendo observada", disse Eli, e ao se virar, ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Sofia acordou no dia seguinte, deitada no chão do apartamento.
O relógio estava parado novamente e a TV estava ligada, exibindo estática. Ela olhou para o smartphone e viu uma nova mensagem. Você está aqui. Por favor, não desista. O remetente era o mesmo número de antes, mas agora havia um nome, Sofia. Ela não sabia se era real ou se estava apenas sonhando. Mas quando ela olhou para o espelho no quarto, viu que seu rosto não era o seu, era o do homem no casaco preto. E no fundo ouviu uma voz dizendo: você está sendo observada. E assim o ciclo continua. O tempo, como um relógio parado no primeiro minuto do ano, não deixa ninguém escapar. Cada pessoa que recebe a mensagem é puxada para o círculo do destino, onde o passado e o futuro se entrelaçam. E ao final, todos eles se tornam parte da história, observadores ou algo mais. E enquanto o relógio continua parado, a neblina se espalha e o mundo se pergunta: quem está observando a todos?